Glória a Deus. Querida igreja, quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite, estamos aqui na sua casa para esta grandiosa festa. É a maior festa da igreja aqui na terra, é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Esta noite a nossa alma está alegre, o nosso espírito jubila na presença de Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, quero convidá-los para ficar de pé. Nós vamos proceder com a leitura oficial esta noite. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a começar pelo versículo de número 7. Lucas, capítulo 22, versículo 7 a seguir. Com muita reverência e atenção, nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde querem que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém. Queridos irmãos, esta noite estamos no nosso culto de Santa Ceia, glória ao nome de Jesus, e como já falamos, é a maior festa da igreja aqui na terra, glória ao nome de Jesus. E gostaríamos de fazer uma rápida reflexão na palavra de Deus que lemos esta noite, porque a Santa Ceia, irmãos, é algo maravilhoso para todos nós. Participarmos da ceia é algo glorioso para cada cristão, para aqueles que um dia abraçaram a fé, receberam o perdão dos pecados e tiveram o seu nome escrito lá no livro da vida. Glória ao nome de Jesus. E na leitura que nós fizemos esta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 7 a seguir, o título dessa lição, desta leitura, fala sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. Todos nós sabemos, meus irmãos, que a instituição da ceia do Senhor foi o próprio Cristo quem instituiu. Ora, antes de ele ser condenado, ser preso, julgado e condenado, bendito seja o nome do Senhor.
para nós entendermos um pouco melhor a Santa Ceia, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, quando Jesus ele institui a ceia, ele tira a Páscoa, glória ao nome de Jesus. E lá em Êxodo, capítulo de número 12, a começar pelo primeiro versículo, é quando Deus ele chama Moisés e Arão para que eles instituam a Páscoa. Porque todos nós sabemos que o povo de Deus chegou na terra do Egito como convidados de Faraó. Chegou na terra do Egito, irmãos, gozando, aleluia, da amizade que Faraó tinha com José. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a Bíblia diz que o Faraó que conhecia José morreu e levantou-se outros reis. Faraó era só o título que dava ao rei do Egito, que não conheceram José. E aí, meus irmãos, a Bíblia, ela nos relata, aqui em Êxodo capítulo de número 12, glória ao nome de Jesus, que aquele rei, movido por uma desconfiança do povo de Israel, porque a Bíblia diz que o povo de Deus começava a crescer, se multiplicar e se fortalecer, e ele, movido por uma desconfiança do povo, achando que o povo se rebelaria contra ele, começou a escravizar o povo de Deus, a colocar trabalhos pesados, a colocar trabalhos exaustivos sobre o povo de Deus, para que o povo não crescesse. Mas, irmãos, aqueles a quem Deus escolhe, aqueles a quem Deus chama, aqueles a quem Deus, aleluia, coloca a sua mão, não depende, aleluia, de circunstância, para que a bênção de Deus continue sobre a sua vida e ele prospere em todas as áreas. Glória ao nome de Jesus. E o povo, irmãos, começou a perecer pelos trabalhos pesados, no barro, na fabricação de tijolos, na agricultura. E o povo, irmãos, começou a clamar a Deus por libertação. O povo começou a buscar a Deus pela, aleluia, a sua misericórdia, pelo seu amor, para que tirasse eles daquela situação. De convidados de Faraó, estavam vivendo agora escravizados do povo egípcio. E a Bíblia diz que Deus, ele ouve o clamor do povo e levanta um homem chamado Moisés. E a história de Moisés, irmãos, ela é muito bonita. E Moisés, ele tem alguma semelhança com Cristo, com Jesus. Moisés, lá no Egito, irmãos, ele, quando criança, teve, aleluia, a sua sentença de morte, igual a Jesus. Moisés, irmãos, serviu como profeta e sacerdote, como o nosso Cristo também serviu. Moisés experimentou também, irmãos, aleluia, os trabalhos árduos lá no Egito, a perseguição, como Cristo também. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus, ele chama Moisés e Arão para que eles façam, aleluia, que Faraó permita que o povo saia para adorar a Deus no deserto, que o povo saia da escravidão, que o povo tenha a liberdade. E todos nós sabemos que Deus manda Moisés a Faraó, Faraó endurece o coração, não permite que o povo saia. Deus envia 9 pragas, mesmo assim, Faraó não permite que o povo saia. E quando Deus, aleluia, chega no capítulo 12 do Êxodo, Deus diz a Moisés: Moisés, nós vamos agora enviar uma outra praga, a 10ª praga, e Faraó vai deixar o meu povo sair da terra do Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus dá as instruções a Moisés
para orientar o povo como eles sairiam da terra do Egito e como seria, aleluia, a celebração da Páscoa. Deus disse a Moisés: Moisés, você diga ao meu povo que separe no dia 10 deste mês um cordeiro ou um cabrito das ovelhas ou da cabra deles mesmos, e guarde este cordeiro até o 14º dia. Aleluia. O cordeiro tem que ser macho, de 1 ano para baixo, e o cordeiro não pode ter nenhum defeito. Aleluia. Quando chegar no 14º dia, à tarde, cada família vai sacrificar o seu cordeiro. O sangue do cordeiro vai servir para colocar nos umbrais das portas da casa e nas vergas. Se a família for pequena para um cordeiro, junte-se 2 famílias em uma só casa e comam do cordeiro. E Deus, irmãos, vai instruindo Moisés e Arão para que eles instruíssem ao povo. A carne tem que ser assada, tem que ser acompanhado com pães asmos, e tem que se fazer um chá de ervas amargosas. Aleluia. É bem interessante, meus irmãos, a gente observar estes detalhes, porque o nosso Deus, Ele é detalhista. O nosso Deus, irmãos, Ele trabalha nos mínimos detalhes na nossa vida. Deus disse: olha, o sangue, quando o anjo da morte vier esta noite, à meia-noite, vendo ele sangue, vai passar por cima da casa. Mas na casa em que não tiver sangue, o anjo vai entrar e vai matar o primogênito, desde os animais até o filho de Faraó que senta com ele no seu trono. Deus, irmãos, está, aleluia, orientando o povo, instruindo o povo, o princípio da obediência. Aleluia. Porque para Deus, irmãos, separar o seu povo, para Deus saber quem era israelita ou quem era egípcio, não precisava da marca do sangue. Nas 9 pragas que antecederam a 10ª, Deus não precisou de nenhum sinal. Houve trevas em toda a terra do Egito, menos lá onde o povo de Deus estava. No Egito, irmãos, as águas transformaram-se em sangue, mas a água do Hebreu, irmão, permaneceu cristalina. Aleluia. Não foi nenhuma rã pulando lá, aleluia, nas casas dos hebreus. Nem um piolho, nem uma lenda subiu na cabeça de ninguém, somente nos egípcios. Deus, irmãos, Ele sabia, mas Ele estava ensinando ao povo o princípio da obediência à sua palavra. Aleluia. E aquele sangue, irmãos, ele simbolizava o sangue de Jesus lá no Novo Testamento. Aquele cordeiro, irmãos, ele tinha uma correlação com o Cordeiro de Deus, como disse João, quando Jesus foi se batizar lá no Rio Jordão, lá em João capítulo 1, versículo 29. Quando João olha para Jesus, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E Paulo, irmãos, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7, ele diz a parte final do versículo: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. A Páscoa, irmãos, era um momento em que o povo de Deus estava recebendo uma libertação, estava saindo da escravidão do Egito. E Deus disse: olha, Moisés, diga ao povo que este mês será o princípio dos meses do ano. A partir de hoje começará uma nova história
na vida do meu povo. A partir de hoje, eles vão escrever uma nova história. É daqui para frente. O que ficou para trás, fica no passado. Aleluia. Porque, irmãos, nós não podemos estar olhando para o passado, olhando para o que aconteceu atrás. Não, irmãos, quando Jesus salvou a nossa vida, irmãos, Ele nos deu um banho de misericórdia pelo sangue do Teu Filho Jesus e nos purificou de todo pecado. Aleluia, porque o diabo, irmãos, às vezes, ele não tem do que nos acusar no presente, aleluia, ele quer buscar algumas coisas lá no passado para tentar nos entristecer. Aleluia. Mas a resposta, irmãos, para o diabo é: o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. E o povo, irmãos, eles celebram a Páscoa lá no Egito. Eles comem a carne assada. Eles comem com pão asmo. O pão asmo é o pão sem fermento, porque o fermento na Bíblia, irmãos, eles representam o pecado e a corrupção. Deus disse: olha, vocês tiram todo o fermento de dentro da casa de vocês. Não pode ser, aleluia, com fermento. Isso na Páscoa. E as ervas amargas, era para eles se lembrarem dos trabalhos árduos, aleluia, para eles se lembrarem do sofrimento, das dores sofridas quando eles estavam no Egito. Glória ao nome de Jesus. E quando a gente, irmãos, vê a instituição da Páscoa, e Deus disse: olha, vocês têm que celebrar o Senhor uma vez por ano, e tem que contar, tem que ser passado de geração para geração. Vocês têm que dizer como Deus os tirou com um braço forte da terra do Egito. Tem que contar, tem que ficar na memória. O povo precisa saber, porque Deus sabia, irmãos, que se levantariam gerações que, se não tivesse a continuidade, se esqueceriam do que Deus fez. Porque, irmãos, a gente às vezes esquece fácil do que Deus fez na nossa vida. Nós temos um defeito, irmãos, de esquecer aquilo que Deus fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou, aonde Ele nos colocou, o que Ele tem feito, como Ele tem nos guardado, como Ele tem sido misericordioso para conosco. Aleluia, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça de onde Deus te tirou e o que Ele fez na tua vida. A tua vida deve ser um motivo de glorificação e exaltação ao nome santo de Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E esta é a Páscoa, irmãos. A Páscoa do Antigo Testamento não tem nada a ver com essa Páscoa que o mundo celebra. Porque o diabo, irmãos, ele tenta confundir e até consegue a mente do homem. A Páscoa bíblica, irmãos, era como um cordeiro. A Páscoa do mundo é como um coelho. A Páscoa bíblica, irmãos, era com pães asmos. A Páscoa do mundo é com vinho. E vinho embriagante. O cordeiro, irmãos, era sem mácula, sem pecado, sem defeito. O coelho é um coelho que bota ovo e o ovo ainda é de chocolate. Veja, irmão, como o diabo ele
tem uma coisa, irmão. E às vezes os nossos filhos, quando criança, vêm da escola, pintadinho no rosto, umas orelhonas assim, e a gente ainda acha bonito. Uma festa pagã, que destrói a veracidade da palavra de Deus. E a gente precisa ter cuidado, irmãos, para não cair nesse tipo de cilada. Não porque é bonito, não porque é uma criança. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque ainda envelhecendo não se desviará dele. Glória ao nome de Jesus. E quando chegamos, irmãos, aqui na leitura que fizemos esta noite, no livro de Lucas capítulo 22, vamos adiantar. Quando Jesus chama os discípulos e manda ele ir preparar o ambiente da Páscoa, porque era o momento em que eles iam celebrar a Páscoa. Era o momento em que o povo de Deus ia fazer o memorial da Páscoa, comemorar, aleluia, a saída do povo da terra do Egito, a vitória que Deus tinha dado ao seu povo. Jesus participa da Páscoa, mas ao terminar a Páscoa, a Bíblia diz, irmãos, que ele pega o pão e disse: olha, isto é meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Ele pega o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Até aí, irmãos, os discípulos não estavam compreendendo. Jesus pega um pão e diz: é meu corpo, que vai ser partido por vós. Pega o cálice e diz: esse cálice é o meu sangue. Aleluia. É porque Jesus, irmãos, sabia que naquela noite, aleluia, ele assumiria o canto, aleluia, do Cordeiro. Que naquela noite em que ele seria preso, julgado e condenado, ele subiria até a cruz do Calvário para dar a sua vida e ser derramado o seu sangue. Aleluia. E ele diz: fazer isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória. Aleluia. Esta noite, irmão, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus. Na Páscoa, quando eles sacrificavam o cordeiro, eles traziam à memória, aleluia, a libertação do Egito, a libertação de Faraó. Aleluia. Mas quando nós, irmãos, tomamos o pão e bebemos o cálice, aleluia, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus e a nossa salvação. Aleluia. É um memorial, irmãos, que não podemos deixar, aleluia, de celebrar. A Bíblia não diz quantas vezes a ceia deve ser celebrada. Se uma vez por mês, como é o nosso costume, se uma vez por semana. Jesus diz: fazei todas as vezes. Ele não determinou quantas vezes seria. A Páscoa era uma vez por ano, mas a ceia não tem a quantidade, a regularidade dela. Só diz, irmãos, que tem que ser, sempre tem que ter. Glória ao nome de Jesus. Os discípulos, meus irmãos, eles ficaram sem entender. Aí se cumpre o que Jesus disse a Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora, mas saberás depois. Aleluia. A Santa Ceia para nós, irmãos, deve ser algo que a gente precisa ter cuidado de celebrar. E como disse Paulo, celebrando, examine-se o homem a si mesmo. Lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba.
beba deste cálice. Aleluia. Porque aqui, meus irmãos, nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvar a nossa vida. Nós não tínhamos condições, mas Ele se fez carne, habitou entre nós e doou a sua vida, derramou o seu sangue, porque nós não tínhamos condições. Aleluia. Mas Ele morreu em nosso lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Se esta noite estamos aqui, foi porque Ele pagou o preço por nós. Foi Ele que derramou o seu sangue para resgatar a nossa vida. Aleluia. Não esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe por nada de participar da ceia do Senhor. Mas pastor, hoje o dia foi tão difícil, foi tão atribulado. Quando nós não participamos da ceia, irmãos, nós deixamos, ou nós renegamos o valor dela. Aleluia. Deixar de participar da ceia, irmãos, é você deixar de confirmar o sacrifício de Jesus por você. Glória ao nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos, que possamos permanecer firme com esta mesma convicção, com este mesmo sentimento, aleluia, e fazendo com alegria a celebração desta grande festa que é o culto de Santa Ceia. Amém, meus irmãos?